tudo bem? Estamos aqui hoje com o Vitor Ceriali e o Dr. Gilberto Almudin. E hoje o convidado especial é o Vitor Ceriali, que vai nos falar um pouquinho sobre a apresentação do hospital, a estrutura. O Vitor, que acompanhou tudo desde o início, administrou toda a obra. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Mari. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, como é pra gente vai fazer esse bate-papo. É isso aí. E poder contar um pouquinho da história, como foi a construção, até agora, né, que estamos aqui, o prédio funcionando. Contar um pouquinho toda a estrutura também que foi planejada, como foi a execução de tudo isso. Show, bacana. Dr. Gilberto, muito boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde. É sempre um prazer a gente poder estar falando sobre o que nós fizemos. E eu queria aproveitar essa ocasião para fazer uma justiça e um agradecimento. Essa obra, na realidade, ela só saiu por causa do Vitor. Então, o Vitor, além de ser uma pessoa maravilhosa, é meu genro e é um profissional extremamente competente, né? E eu devo muito a ele, não só eu, mas a família toda. Devemos muito a ele o trabalho, o empenho e a dedicação que ele teve e como ele conduziu com um profissionalismo incrível, né? E no transcorrer da obra, naturalmente, ocorreram inúmeros problemas, Sim. Inúmeras modificações, inúmeros desvios de caminho, né? E ele sempre se comportou de uma forma impecável. Então, eu realmente estou muito agradecido a você. Bacana. Tá? Eu acho que eu preciso fazer essa justiça. Legal. Show. Parabéns, Dr. Gilberto. Dr. Gilberto, eu pedi para o senhor falar um pouquinho mais perto do microfone, trazer ele mais próximo de você, que fica melhor, tá bom? Isso aí. Gilberto, obrigado. Foi um prazer executar a obra. O primeiro grande empreendimento que nós realizamos juntos, e é um grande prazer. Foi difícil, aprendemos muito, né? Muitos desafios ao longo de toda a obra, e foi muito bom, foi um prazer. Show. Obrigado. Muito bom. E quando começou de uma forma, inclusive, nós levamos um pouco de falta de sorte, porque nós começamos no princípio do ano e nós pegamos 3 meses de chuva quando estava fazendo a fundação. A justa fundação. Na fundação chovendo. E deu tudo certo. Então nós tivemos que aprender muita coisa, né? Além de não só o trabalho, mas de resiliência, de persistência, né? De saber mudar o rumo das coisas, né? Sim. E como foi uma obra que começou em 2015, então levou vários anos, né? A medicina também fez algumas alterações nessas fases, né? E nós fomos obrigados a ir nos adaptando, né? Mas graças a Deus está muito bem Sim. mesmo, né? É interessante isso que o senhor falou, né, Dr. Gilberto, que o senhor, além de estar aqui nessa constante evolução da obra, o senhor também estava em constante situações de pesquisas, desenvolvimento, evolução na medicina. Sim. E o Vitor, pouquíssima gente sabe, né? A gente trabalha muito próximo. Esta obra é só um dos trabalhos que ele faz. Né? Foi só um deles, né? Porque o trabalho, na realidade, que eu pessoalmente mais gosto, que é o desenvolvimento de equipamentos, né? Ele é o ponto-chave fundamental nisso aí. Que legal. Então é ele que me ajuda. Parabéns, Vitor. De vez em quando eu tenho as ideias, né? Mas transformar essas ideias em realidade, naturalmente tem um grupo maior que nos auxilia, né? Mas a liderança, sem sombra de dúvida, é dele exclusivamente, né? E ele tem o expertise, a paciência, a calma, né? E ele conseguiu entender o que é a medicina, o que é, como funciona, né? Porque para um engenheiro entrar nos pormenores da medicina e saber as necessidades, às vezes é muito difícil, né? Sim. E ele faz isso de uma maneira realmente surpreendente, muito bem feita. Parabéns, Vitor, mais uma vez. Obrigado. Vitor, fala para nós um pouco aí sobre a estrutura do hospital. Como o Dr. Gilberto já mencionou, iniciou as obras em 2015, foram longos anos. Fala para mim aí como foi tudo isso para você. Igual o Dr. Gilberto mencionou, foi tudo novo, né? Foi aprendendo para você também. Fala um pouquinho para nós. Exato. Vamos lá, minha formação é engenharia, mas eu sou da área da mecânica, minha formação é engenharia mecatrônica. Legal. Então, entrei para administrar a obra, né? A gente tinha toda a equipe os engenheiros civis responsáveis pelos projetos, né?
empreiteiros, toda a equipe, né, de execução. E eu comecei logo que a gente estava fazendo parte de terraplanagem, fundação, acertando, preparando o terreno. E de repente começou aquela questão de, olha, tá precisando de um material, tá precisando de uma, ferragens, tábuas, enfim. E aí foi aquele trabalho de começar a entender o mercado, fornecedores, né, onde eu poderia comprar aqui. A questão de ler e entender esses projetos que eram completamente diferentes, né, do tipo de projeto que eu estava acostumado a trabalhar até então. Então, e aí começou desse tipo, começou assim, né? Então a gente foi acompanhando desde a estrutura, logo a parte de acabamentos, que foi entrando, outro tipo de mão de obra, outro tipo de trabalho. E tudo isso culminou nessa estrutura que a gente tem hoje, né, que são 6.000 metros quadrados, que estão construídos, né? Os 3 pavimentos, os 35 consultórios, essa estrutura de marketing, podcast que a gente construiu agora para divulgar todo esse trabalho. Vale ressaltar isso para a audiência, que essa estrutura é no interior do hospital, faz parte do hospital, né? Exato, foi pensado, foi uma das alterações, né, dentre as diversas que ocorreram durante a obra, mas foi uma das alterações que a gente fez porque a gente acha importante ter toda essa geração de conteúdo aqui dentro, né? Então a gente precisava de espaços adequados. Com certeza. Então tem a sala de podcast, a sala do chroma key, né? Pra gente fazer todas essas filmagens, gerações de mídias. Né? O centro cirúrgico, né, que é praticamente todo o terceiro pavimento da construção, né? São 3 pavimentos no total. O centro cirúrgico pega todo o terceiro pavimento, é uma estrutura muito completa, né? Bem adequada àquilo que a Anvisa prega em termos de pós-práticas, de cuidados ambientais, né, ambiental. Então, a gente tem todo um sistema, né, de tratamento, purificação, condicionamento de ar que ajuda a garantir a segurança do paciente, dos procedimentos. Que é o essencial hoje, né? Que é essencial, né? E então, tudo isso foi muito pensado, muito detalhado, muitos né? detalhes pensados. Ao longo de toda a construção. Né? Sim, a parte também educacional, que é também uma novidade. Exato, né? Exato. Nós temos salas de aula, salas de treinamento que foram feitas exclusivamente, né? Voltadas para a área de educação. Inclusive, recentemente foi feito o primeiro curso de educacional. E foi bacana que a gente pôde demonstrar muito bem a dinâmica entre a sala de aula, o centro cirúrgico, o auditório, que está interligado com o centro cirúrgico, a gente consegue transmitir. Fala um pouquinho desse auditório, que eu acho que assim, é muito bacana e é legal da audiência saber também, ter conhecimento. Então, é um auditório que está preparado para receber 90 pessoas, né? E além de todo um telão, né, que a gente colocou lá, não foi para a linha do projetor, colocamos um painel de LED, que dá uma definição de imagem muito boa. Né? E por que essa questão do painel? Porque o auditório está interligado com o centro cirúrgico. Perfeito. E isso nos possibilita transmitir ao vivo os procedimentos que estão acontecendo. Né? Então, os participantes dos cursos que estão no auditório podem ver o procedimento e podem interagir com o cirurgião que está lá, explicando, demonstrando a técnica, né? Finalizado o procedimento, feita a comunicação por áudio também, então começa aquele bate-papo de perguntas e respostas ao final do procedimento. Muito show essa parte. E ali também fora falando que é o Hospital Andei e tem ali a parte das suítes completas, maravilhosas. Fala um pouquinho também para nós. São 7 suítes, né? Como você comentou, né? Completas, então desenhadas, né? Com materiais pensados para oferecer aconchego, para oferecer conforto, né? Eu passei lá, é maravilhoso. Então, apesar da estadia ser curta, né? Vamos dizer assim, no máximo um dia, mais uma vez foi tudo pensado com muito carinho. Né? Então, elas oferecem muito conforto, muita tranquilidade, aconchego para quem estiver lá se recuperando do seu procedimento, esperando os tempos de anestesia, sedação passarem, né? Para poder daí sim poder se deslocar para casa. Perfeito. E você fez parte também ali da escolha de equipamentos, da tecnologia, ou daí já seria com o Dr. Gilberto? Eu participei do processo de compras. Ah, show. Geral. Geral. Muita coisa já especificada, né? A gente já sabia os equipamentos que eram necessários. E aí eu entrei naquela parte de identificar os fornecedores, participar das cotações, ver as especificações, analisar a descrição técnica dos equipamentos
para deixar a infraestrutura elétrica, hidráulica, ar comprimido, que fosse necessário, né, para que o equipamento funcione adequadamente, né, aqui no hospital. Sim, show. Doutor Gilberto, sobre essa questão de tecnologia, os equipamentos que nós temos hoje aqui no Hospital Modim, na estrutura, equipamentos de ponta e novidade aí para a cidade de Maringá. Correto. Essa sempre foi nossa filosofia, né? Sim. Desde que nós começamos a trabalhar nessa área já há 40 anos, a filosofia sempre foi trazer o que existe de tecnologia. Tanto é que, tanto na parte da reprodução quanto de oftalmologia, as novas tecnologias que foram introduzidas em Maringá nos últimos 22 anos foram através da gente. Né? E muito desses equipamentos, o Vitor tem um outro mérito, tá? Porque são muitos equipamentos às vezes importados, tá? E nós fazemos importação direta, regularmente. Show. Então, ele que se responsabilizava por encontrar os fornecedores fora do Brasil, fazer cadastro, fazer toda essa parte burocrática de importação, de legislação, de portuária, de imposto, né? Então ele realmente ficou com uma experiência incrível nisso daí. Legal. Né? Porque grande parte dos equipamentos, eu acho que eu diria que 80% dos equipamentos de alta tecnologia são importados, né? Sim. E ele que coordenou isso tudo. Legal. Você tem a dizer sobre isso, Vitor? A experiência. Outra experiência, né? Trabalhar com importação, negociação internacional, né? De novo, já tive em outras experiências, já tive contato com fornecedores de fora, mas era algo mais limitado, vamos dizer assim, era só dentro da engenharia, especificações. Agora já foi uma coisa muito mais completa, muito mais complexa, né? Porque começou a identificação da necessidade, né, daquilo de requisitos que aquele equipamento precisa atender, mapear fornecedores, entrar em contato, fazer a negociação, entender, estudar a maneira mais adequada de trazer, né, qual seria a logística, termos de importação, tributação, né, busca por empresas, parceiros para nos ajudar nessa parte de desembaraço aduaneiro, né. Então, uma parte nova de comércio exterior também, que aprendendo ao longo do tempo, né? Com certeza. a execução do hospital me obrigou a estudar, aprender um pouquinho. Uhum. Quase que uma faculdade na prática. Exato. Até porque foram 7 anos. Quase 8 anos. Sim, quase 8 anos. No geral, né? Uhum. E falando mais da estrutura, assim, do conforto para o paciente, aqui vocês oferecem tudo. Então o paciente ele vem para uma consulta, ele faz os exames, ele faz a medicação, ele faz o tratamento completo. Na parte que nós nos propomos, né, você tem que ver que é um hospital DEI que atua em subespecialidade. Né? Então, na parte que nós nos propomos, nós temos orgulho de falar que nós estamos no nível realmente dos melhores centros do Brasil e do mundo. Não estamos devendo nada a ninguém. Né? Então, ele tem como ser atendido de uma forma plena e global. Né? Legal. E esses pacientes, normalmente, a grande maioria deles, pelo menos os nossos, são pacientes muito sofridos, sabe? Eles vêm para nós, geralmente, de várias tentativas ou de vários processos que eles já passaram, né? Então, nós temos que começar desde um treinamento de uma equipe sabendo acolher, sabendo receber de uma maneira correta e ter uma atenção e um cuidado muito especial, porque esses pacientes, às vezes, emocionalmente, eles já estão muito fragilizados. Então, eles vêm muito machucados, né? Então, tanto é que é muito comum o paciente chegar assustado e falar assim, mas o senhor garante que eu vou ficar bom? Né? Então, são coisas, às vezes, que são perguntas que devem ser respondidas de uma maneira específica, né? Mas, graças a Deus, nós sabemos fazer isso muito bem, né? E essa parte tecnológica, naturalmente, nos ajuda muito. Né? Uma das últimas máquinas que faltavam a gente receber, que era um laser novo que a Edian está usando, vai começar a usar a partir da semana que vem, né? Para cirurgia de catarata, quer dizer, já tem alguns centros no mundo que não se faz mais cirurgia de catarata sem laser, né? A gente já utilizava um tipo de laser que já era vanguarda e agora nós vamos ter 2. Uau. Quer dizer, nós vamos ter 2 de duas companhias diferentes. Eles têm alguma diferencinha entre eles, um é melhor em uma coisa, outro é melhor em outra coisa,
Então nós tivemos necessidade de ter os dois para que Legal. pudesse abranger todos os casos, né? Show. Tanto é que as primeiras cirurgias de treinamento serão agora na semana que vem. Ele acabou de ser montado essa semana, né? Legal. E acho que no Brasil existem 2 ou 3 desses lasers só. Uau. Né? Show. Então, os pacientes que estão aqui realmente serão muito bem assistidos, né? Sim. E nessa montagem toda, quer dizer, tudo que você vê pelo hospital afora tem o dedo do Vitor. Tá? Então, não tem jeito de você colocar Legal. um laser lá se não tiver uma estrutura que foi montada de uma maneira correta para poder Sim. recebê-lo, né? É certeza. Porque é complicado, é oscilação de energia, uma série de coisas, né? Tanto é que nós somos obrigados a ter um grupo gerador extremamente potente, que toca a estrutura inteira, né? Nós temos que ter no break tudo para ter tipo de equipamento de uma maneira extremamente específica, né? E agora, que foi uma ideia do Vitor também, né? Nós estamos colocando a energia fotovoltaica, Uau. né? Porque Muito o top. conceito, eu falei, não só um hospital de alta qualidade, Sim. né? Mas também que se identifica com o meio ambiente. Uau. Maravilha. Então, o tipo de sistema de coleta de água de chuva foi ele que planejou, o tipo de pavimento onde faz escoamento e não provoca erosão, o tipo de escoamento de água para PP, né? Ainda da mesma forma, a seleção de lixos, né? Que são, além do lixo hospitalar, o lixo comum, lixo orgânico, Sim. também essa separação, a manutenção e os gases, por exemplo, um cuidado muito grande, porque nós mexemos muito com gases, né? Então esses gases, eles precisam ter sistema de segurança, né? Então, até uma coisa que eu fiquei surpreso, porque eu tinha pensado nisso, né? Mas de repente eu vi, eles estavam colocando haste de para-raio do lado de cada lugar que tinha gases, né? Olha. Eu falei, poxa, Nossa, é verdade. eu não tinha pensado nisso, né? Falei, isso aqui é uma segurança adicional. Apesar de nós termos um sistema que pega o prédio inteiro, né? Adicionalmente, quer dizer, como se fosse uma segunda segurança, né? Sim. Nós temos em cada local que a gente considera que ele considerou crítico, né? Inclusive na nossa cerca da frente, né? Nós temos hastes de escoamento de energia, pode ser do raio, do relâmpago, a um certo número de metros, né? Exato. Legal. Então isso é a ideia dele também. Como surgiu essa ideia, Vitor? Bom, aí a gente vai pegando os problemas e vendo a melhor maneira de resolver, né? Você é um resolvedor de problemas, né, Vitor? Exatamente, exatamente. Porque a grande questão do dia a dia é resolver problema. É isso aí. E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo, vai conversando com especialistas ou com a equipe, né, que acompanhou na obra, com os executores. E aí a gente vai discutindo, vendo a melhor maneira de resolver, avalia uma norma, procura uma referência, né? E a gente vai implantando essas soluções aos poucos, né, à medida que vai tendo, né, necessidade. Maravilha. E falando ainda de estrutura, os consultórios, como está o processo já existe algo sobre locação? Sim, já. Vocês querem abrir, de repente, isso? Não, nós estamos abertos, né, porque nós vamos receber novos profissionais, né? Nós precisamos de novos profissionais. Só que nós estamos tendo muito cuidado na seleção. Sim. Porque esses profissionais, para virem trabalhar conosco, são necessários alguns pré-requisitos, né? Sim. Primeiro, um preparo prévio, né? Que esteja à altura, porque nós estamos só trabalhando com alta tecnologia. Tanto é que nós temos uma médica que está com a ED agora, que veio do Canadá, e está começando uma agora que vai começar, acho que é semana que vem, uma que está terminando o doutorado em Londres. Legal. Então ela é o tipo de profissional que nós queremos, né? Que além dela fazer isso fora, a gente mantém uma rede de relacionamento fora do Brasil, né? Até que no curso da ED agora nós trouxemos um profissional que foi uma surpresa para nós, né? De Beirute. Por incrível que pareça, é um cara muito bom que está desenvolvendo tecnologia em Beirute que ninguém imaginaria que ele estaria desenvolvendo, né? Sim. Então foi uma experiência muito interessante, porque nós nunca tivemos uma proximidade tão grande com o Oriente Médio, né? Então esses profissionais, primeiro, eles precisam ter esse preparo, né, para atender esse público que nós estamos nos dispondo. O segundo é a identificação moral. Isso aí nós valorizamos muito, né?
Então, todos nós precisamos ganhar, isso é lógico, naturalmente, né? Mas o dinheiro não pode ser o principal propósito. Sim. Ele tem que ser a consequência do nosso trabalho, mas não o objetivo, né? Então, nós precisamos identificar os profissionais que comunguem dessa ideia conosco, né? E não estamos com muita pressa também. Mas os consultórios disponíveis para a área de reprodução já estão praticamente esgotados, né? Agora nós vamos começar com alguma coisa de laboratório também, para a gente ter uma autonomia maior, né? Sim. Aqui dentro. De exames, assim? Exames, por exemplo, na parte da reprodução, provavelmente em 15 dias, nós vamos ter toda a parte hormonal doméstica, porque às vezes nós precisamos, por exemplo, uma paciente que eu estou numa dúvida se eu transfiro um embrião ou não, e uma dosagem de progesterona me ajudaria a tomar aquela decisão naquele momento. Certo. Tá? Eu peço para um laboratório, se ele tiver muito boa vontade, vai demorar no mínimo 3 horas. Nossa. Eu com o aparelho aqui eu vou fazer em 5 minutos. Nossa. Né? Naturalmente é um outro investimento, porque são equipamentos caros também, né? Mas isso vai ser em benefício dos nossos próprios pacientes, né? Então, essa parte hormonal nós já vamos começar a fazer provavelmente em 15 dias, né? Legal. Então já vai ser assim, uma vantagem muito grande, né? Fazer tudo equidoméstico. Sim. Devagarinho, os profissionais estão vindo. Bacana, show. Vitor, alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa nós não temos falado, na verdade. A gente falou acho que a gente geral. falou bastante coisa, né? Mas eu acho que, bom, o hospital começou a funcionar há 2 meses, né? Fechamos o segundo mês agora. E é uma estrutura que tem que ser conhecida, né? Tem muito trabalho de ponta, tem muito trabalho de ponta sendo feito aqui dentro. A gente tem uma estrutura fantástica, né? E acho que isso tem que ser, esse trabalho que a gente está fazendo, de estar aqui conversando, é importante porque tem que ser divulgado, as pessoas têm que saber, né? A capacidade, conhecer a capacidade que a gente tem aqui de gerar conhecimento, de gerar tecnologia. Isso. Muita gente que está aqui em Maringá, Paraná, Brasil, às vezes não sabe. Sim. Né? E a gente tem tudo isso daqui. Né? As pessoas acham, elas têm esse preconceito, acho que é só no exterior. Exato. O brasileiro tem isso em mente. Exato. Né? Acho que os melhor só tá no exterior, só que é diferente, aqui vocês exportam algumas coisas, né? Sim. Tratando de Engamed, principalmente, né? Exatamente. Né? E o conhecimento. E tecnologia. Tecnologia, né? conhecimento, Tanto hoje nós temos, se eu não me engano, 8 ou 9 pesquisas andando, né? São pesquisas nossas próprias, né? Só Mater Baby. Não, Mater Baby e Provisão juntas, né? Tanto é que a Flávia foi convidada agora, no princípio do mês, né? Para ela apresentar uma pesquisa dela em Zurique. Sim. Né? Então ela está indo para Zurique, se eu não me engano, dia 2. Né? É uma coisa totalmente inovadora, porque foi uma técnica que ela e a mãe dela criaram e que é totalmente inovadora no mundo. Uau. É por causa que ela foi convidada. E ela já foi convidada também para apresentar a mesma técnica no Congresso Mundial de Paris em março do ano que vem. Né? Então, quando ela publicou o trabalho, realmente deu um impacto muito grande, né? Então, esse é outro perfil de profissional que nós queremos, né? Então, na realidade, o hospital ele foi criado com uma concepção diferente de, primeiro, gerar, oferecer produtos aos pacientes que eles realmente necessitam. Sim. Né? Solucionar os problemas, né? Um outro braço que é o lado educacional. Tanto é que nesse lado educacional hoje, né, além de nós promovermos os cursos, agora nós temos uma editora que vai inclusive publicar os seus próprios livros, né? Os livros e revistas, esse tipo de coisa. Então essa parte, o primeiro livro já foi publicado, o segundo deve ser lançado em novembro, até o final de novembro, né? E essa parte educacional de treinamento hands-on, quer dizer, é onde você ensina o outro profissional, você só não conversa, a sala de treinamento onde ele pega na mão. Ele faz procedimentos naturalmente em olhos de porco, de coelho, de coisa. Então, porque se você gerar o conhecimento e você não transmitir, né, isso também não teria muita validade. Sim. Gerar o conhecimento, transbordar na vida das pessoas. Né? Isso é muito importante. Para você ver como que o Vitor está fazendo um trabalho importante, né, que ele está ajudando a desenvolver a parte da tecnologia dentro da reprodução humana, né? Ele está trabalhando neste momento, acho que em 7 produtos diferentes, né? Que não existem na América Latina. Né? Um dos primeiros produtos
já deve ser lançado agora semana que vem. A haste, né, já deve ser lançada agora semana que vem. Legal. Uma haste de vitrificação. Legal. E eu acredito que até o final do ano, pelo menos mais 2 ou 3 já vão estar disponíveis. Né? Essa haste, qual que é a principal solução que ela oferece? Essa haste, Mariana, é um produto que foi utilizado para fazer o congelamento de embriões e óvulos, né, dentro das clínicas de reprodução humana. Nossa. Então, o casal está fazendo, né, o tratamento, vai fazer o congelamento do embrião, o congelamento do óvulo. Essa haste, essa paletinha é onde, né, vai ser, vamos dizer assim, vai ser o bercinho ali do embrião, do óvulo, onde ele vai ficar criopreservado ali em nitrogênio, né, até que seja feito todo o tratamento e chegue um momento adequado para fazer a transferência ou a fertilização daquele óvulo. Legal. Tem outro produto que eu estou muito feliz também, que provavelmente deve ser lançado até o princípio do ano que vem. Nós temos para uma muito boa, uma mais ou menos, câmara de contagem de espermatozoide no mundo. Uau. Tá, temos uma muito boa, e é uma israelense, que foi vendida agora para um grupo, acho que de Londres, e tem uma espanhola, que é mais ou menos. E nós estamos lançando a nossa agora. Uau. Tá? E a nossa, inclusive, vai ter um diferencial melhor do que as outras duas não têm. Vamos falar sobre isso. Fizemos o primeiro teste com ela aqui hoje, né? Sim. E o resultado foi maravilhoso. Nossa, tá? que maravilha. Então, provavelmente, até janeiro ou fevereiro, se Deus quiser, nós estamos colocando no mercado também. Maravilha, parabéns. Parabéns. Pessoal, acho que é isso. Nosso bate-papo de hoje. Vocês têm compromisso, então eu vou liberar vocês. Vamos marcar o próximo podcast para falar sobre esses produtos. Achei super interessante, acho legal. Até de repente, se for possível, fazer alguma amostra. Acho legal para a audiência conhecer o produto. É isso aí, Vitor. Muito obrigado pela sua presença. Primeiro podcast de vários ainda, acreditamos, Dr. Gilberto. Dr. Gilberto já está mais profissional aí já no podcast. Acostumou já, né, Dr. Gilberto? Não, ainda não. Mas é isso aí. Muito obrigada por vocês pela participação e até a próxima. Muito obrigado.